Tudo bem, queridos amigos, queridos filhos, queridos paroquianos, queridos amigos? Aqui da Islândia é uma celebração solene para a paróquia. Um parabéns de celebração solene, na verdade. Foi me pedido para dizer algo da história. Eu não sou muito boa historiadora, mas algo eu direi. No dia 7 de dezembro de 1985, nós, irmãs carmelitas do Divino Coração de Jesus, chegávamos em Brasil. No dia seguinte, Dom Eusébio nos apresentou aos sacerdotes: olhem o presente de aniversário que eu ganhei. Daí a gente ficou na casa de Dom Eusébio por uma semana, porque a casa das irmãs não estava pronta. Ele não queria colocar irmãs na casa não pronta. E a casa ele providenciou pelo presente generoso dos seus parentes na Alemanha, pelos 25 anos do sacerdócio dele. Portanto, naquela tardezinha, à noite, chegávamos nós, irmãs carmelitas do Divino Coração de Jesus, aí no Nova Jacareí, sob uma chuva abundante. Acho que o céu queria derramar todas as graças possíveis naquele morro, naquela capelinha, naquela gente, e ninguém foi impedido de vir participar. Foi uma celebração, uma recepção e uma farra que só Dom Eusébio sabia fazer. Aí a gente foi se encaixando, aprendendo o trabalho pastoral do jeito que é feito aí na diocese. E eu não lembro, na verdade, que ano que foi isso. Eu só lembro que a coordenação geral, eu não lembro quem foi quando a gente chegou da capela. Daí a coordenação ficou, no fim, aos cuidados do Pedro, missionário leigo. Eu nunca sei porque que ele tinha o apelido Pedro Ganso. Só que um dia o Pedro também chega em mim, coisa que eu não entendi, e diz: escute, eu estou indo para a missão, acho que para a Amazônia que ele foi, não lembro, vocês devem lembrar. Eu estou indo para a missão, eu pedi o Padre Cândido para celebrar uma missa antes da minha ida. Eu não entendi bolufas porque ele fala isso para mim, mas ele falou para mim, tudo bem, eu falei em casa e teve missa. Só que era o dia do meu aniversário. Na Croácia, nós irmãs não celebrávamos aniversários, portanto eu não liguei coisa com coisa, né? Só que quando a missa começou, tudo girava em torno do aniversário de Irmã Celestina. E depois da missa, o Padre Cândido me fez chorar, porque ele mencionou também os que nunca viram a luz do dia, porque não os deixaram nascer. E depois da missa, eu era um tipo de sacristã já, quer dizer, as coisas da missa tinham que ser levado para a casa de alguém, e depois que as irmãs chegaram era mais prático na casa das irmãs, porque sempre alguém tinha na casa. Os ministros tinham lá também pegar o Santíssimo e não tinham que ir na cidade. Só que naquele dia eles estavam me fazendo pressa para ir para casa. Nunca ninguém se preocupou, eu resolvi o que era para resolver, pegava todas as coisas e ia para casa. Vamos para casa, você não vai. Quando eu chego, o carro do padre na frente da casa. Falo, não é possível, em casa não sobrou nem um pouquinho, só um pouquinho que sobrou da janta, né? Tudo bem. Eu entro na casa é escura, e eles não me deixam acender a luz. Quando finalmente eu adentrei a casa toda e deixaram acender a luz, a casa estava cheia de gente. Todo mundo da igreja foi lá para a casa das irmãs. O que aconteceu? Aconteceu que essa ocasião foi aproveitada para que deixarem a capela a minha responsabilidade. A irmã Vendelina, que era nossa superiora, tinha sido tudo combinado, então podia fazer isso. E daí eu fiquei responsável pela capela. Quando começou a catequese, os catequistas: irmã, onde que eu vou dar catequese? Onde se dava antes?
Eu dava nas barraquinhas, mas é ruim. E na capela? Na capela já tem outro grupo. E toda vez eu falei, gente do céu, mas aqui tinha tudo já antes. O que acontece? Aí um dia a irmã Adelina diz, eu acho que você ainda vai precisar construir a igreja. Eu até hoje não entendo, e eu não sei se eu vou entender algum dia, mas para mim isso era tipo uma ordem, uma coisa assim, você vai fazer a igreja, faça a igreja. Eu não entendo nada, não entendi como é que começou, como é que eu entendi assim, por que eu assumi isso, mas parece que foi a vontade de Deus, porque Deus abençoou, né? Depois, a minha preocupação também foi a Igreja Viva. E nós tínhamos todas aquelas pastorais que vocês sabem, pastorais, grupos de rua, e liderança tinha suas formações dentro daquelas possibilidades. O Padre Silva, que era um dos grandes amigos que se preocupava com a formação e vinha... Mas a igreja, então, foi saindo. Também da liderança, eu gostaria de assim dizer, quando alguém se apresentava de vir, daí eu perguntava, o que você quer receber? Nada, servir. Então tá, quer servir? Quer carregar a cruz de Cristo comigo? Quero. Aí se a pessoa cansava e vinha para deixar o cargo, eu perguntava, mas quando você entrou, você queria algo em troca? Não, eu não queria nada. E você quis carregar a cruz de Cristo comigo, não era? Sim. Então tudo bem. Se não quer carregar a cruz de Cristo mais, tchau e bênção, Deus te abençoe. A pessoa ficava. Então a partir dali que se criou uma liderança assim, mais firme e mais perseverante. Gente, a igreja está aí, o prédio é fácil de ver, mas vocês, Igreja Viva, estão aí, vocês que são os mais importantes. Quem estava naquela época lembra, a gente nunca trabalhou no domingo, nunca. E a igreja saiu, tudo saiu. Então, lembrando, convivendo com Deus, coisa que eu vejo frequentemente, que bonito que vocês caminham. Continuemos caminhando, rezemos uns pelos outros. Deus abençoe a todos, boas festas. Se achar importante também de mencionar, quando foi estabelecida a paróquia e o pároco colocado no ministério de pároco, eu fui para a missão de Maranhão. Foi umas 5, 6 semanas que fui lá. Foi uma coisa muito, muito boa e muito prática. Deus abençoe vocês todos, Deus abençoe as minhas irmãs em primeiro lugar. Rezemos uns pelos outros e rezem pelas vocações, pela firmeza de todas as vocações, família, consagrados, sacerdotes. Que Deus nos abençoe a todos. Boas festas.